Chegamos agora à segunda parte desse trabalho, que são as ilusões da audição. Temos novamente uma pergunta que parece ridícula, mas que pode ser indício de que a gente está se iludindo. Você é capaz de jurar que realmente já ouviu a voz de alguém? Não. Rapidamente pensando, a resposta é óbvia. Claro que eu ouvi. Eu estou ouvindo até agora, a sua e o seu locutor, apresentador da palestra. Mas vamos dar uma conferida nisso aí. A palavra som é só um apelido para aquele conjunto de ondas sonoras. Nós vimos no trabalho anterior que a luz também, né, os fótons se manifestam em ondas, viajam formando ondas. E que o olho até se ilude acreditando que são cores, né, fazendo você ver vermelho, verde, azul, amarelo, coisas que não existem. O som também é feito de ondas. A gente apelidou as ondas sonoras, que são ondas que deslocam ar. Eu acho que o exemplo mais básico de ondas é aquele de jogar uma pedrinha na água, como vocês podem ver na imagem. A gente tem a sensação de que alguma coisa está se afastando do centro. Isso que se afasta não é a água. A água continua no centro, no meio e ao redor. Ela só está subindo e descendo em intervalos que causa essa impressão de que ela está se afastando. Isso que se afasta são ondas, não é a água. O movimento da água não é no sentido do meio para fora. No próximo slide a gente vai ver isso mais de perto. Aqui dá para a gente compreender melhor o que é uma onda. Na parte do meio, ali onde está escrito em inglês, né, wave, height, é uma parte mais baixa, é onde a pedrinha bateu. Ela empurrou a água para baixo. Quando essa porção de água foi para baixo, as duas porções de um lado e de outro, vamos dizer assim, subiram para compensar a movimentação. Depois, essa parte que foi para baixo, volta, ela tem tendência de voltar para a superfície. E as outras duas que subiram descem. Isso aí é onda. A água não está se movimentando do centro para o lado. As ondas estão. E como vocês podem ver aí também, é possível medir o comprimento de uma onda. As ondas podem ser medidas quanto a comprimento, velocidade, frequência, tem uma série de medidas. E as ondas também se manifestam no ar, como nós vamos ver no próximo slide. Diversos objetos são capazes de causar ondas no ar. Coisas que vibrem, nós temos ali uma mão segurando um diapasão. Coisas que são batidas, nós temos ali um martelo batendo num prego, a tábua também vibra. Qualquer coisa que vibra, que se mexe em certas velocidades, é capaz de causar ondas sonoras que se propagam através do ar. Eu insisto mais uma vez, não são as moléculas do ar, não é o ar que se locomove, é apenas uma ondulação. E ela não é no sentido da fonte de som, as moléculas de ar não se movem no sentido da fonte do som até quem vai ouvir. Elas se movem perpendicularmente, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vocês se lembram que a sessão anterior a gente começou vendo como é o olho humano. Vamos dar uma olhada agora como é o ouvido. Essas ondas sonoras que a gente viu, elas vão entrar por esse canalzinho aí que tem no ouvido e vão encontrar uma pele chamada tímpano. Como elas são ondas, elas portam energia, né, sonora, elas vão mexer essa pele, vão fazer com que essa pele vibre para frente e para trás tão rapidamente quanto são as próprias ondas, quer dizer, naquela velocidade, naquela frequência. Essa pele está presa a um ossinho, que é chamado martelo, que vai bater em um outro chamado bigorna, eu acho que é por isso que eles têm esse nome, e isso vai impulsionar um líquido que fica dentro da cóclea, que parece aquele caracol lá, né? Nesse líquido tem uns pelinhos que, quando são balançados pelo líquido, eles geram eletricidade. Você viu que o olho pega os fótons da luz e transforma em eletricidade para enviar para o seu cérebro. Aqui, o seu sistema do ouvido vai pegar a vibração do ar, essas ondas sonoras, e transformar em eletricidade. No final desse trabalho, aliás, você vai ver que tudo que chega até você é eletricidade. Você não recebe imagens, sons, sabores nem nada. Você é uma espécie de ser elétrico. Lembra quando nós mostramos a infinidade de coisas que a gente não vê porque estão fora da faixa de luz que o nosso olho é capaz de perceber?
O mesmo acontece com os sons. 1 Hz é uma vibração por segundo. 10 Hz são 10 vibrações por segundo e assim por diante. O ouvido humano, ele escuta mais ou menos aquilo que fica entre 20 e 20 mil Hz. Agora existe uma infinidade de coisas aí para cima que a gente não escuta. É uma imensidão de outros sons que estão abaixo ou acima disso, ocorrendo à nossa volta no mundo real, em qualquer momento. Você é surdo para essas coisas. Vamos então rever rapidamente o que é esse processo de ouvir a voz de alguém, o que a gente chama de ouvir a voz de alguém. Vocês estão vendo aí o fundo da garganta de alguém, onde ficam as pregas vocais. São duas pelinhas aí, como vocês estão vendo de um lado e de outro, que tem um sistema de musculatura que consegue esticar essas peles, colocar uma mais encostada na outra, outra mais afastada. Quando você respira, por exemplo, as suas pregas vocais ficam como nessa imagem de cima do meio, elas se afastam bem para o ar passar livremente. Quando você quer emitir isso que você acha que é uma voz, elas encostam uma na outra e vibram. Alguém já brincou aqui soprando uma folha ou um pedacinho de plástico para vibrar? Soprando? Pois é isso que acontece. Quando elas vibram, elas transmitem essa vibração em forma de ondas no ar. Quer dizer, o ar vai se movimentar ao redor. E é isso que nós chamamos de voz. É apenas uma coisa mecânica que está sendo impingida no ar, está modificando. São ondas. A gente tem que tomar cuidado para não pensar na voz como aquela coisa pessoal, que vem da pessoa. Talvez não seja algo tão da pessoa assim, seja uma coisa bem mecânica. Eu pessoalmente não vejo muita diferença entre usar a minha voz ou dar uns tapas na mesa aqui. Eu estou só produzindo som. Não é nada tão pessoal. Ou vocês acham que por ter saído das pregas vocais é uma coisa que é mais eu do que aquilo que sai da minha mão? Eu quero finalizar o nosso trabalho sobre a parte auditiva esclarecendo o seguinte: aonde exatamente estão as ilusões auditivas? Primeiro, a gente tem a ilusão que ouviu a voz de alguém que está recebendo algo da pessoa, que algo dela está chegando até a gente. E talvez não, nada material dessa pessoa está chegando até você. Tanto faz que ela fale com você, que ela bata em cima da mesa, que ela toque um instrumento musical, ela está só perturbando o ar para que o ar movimente o seu tímpano. O que existe auditivamente falando é perturbação do ar. Não tem realmente uma coisa da pessoa, um pedacinho dela, que a gente vê assim com tanto carinho a voz das pessoas, né? Então nada material chegou até você e nada da pessoa chegou até você. Eu queria também contar a parte triste, do mesmo jeito que a gente se ilude interpretando cores em coisas que são apenas diferenças de velocidade e de frequência, isso acontece também com o som. Não existe realmente grosso e fino. Quando você escuta aquele monstro, ou bebezinho, são apenas frequências diferentes, velocidades. Não é realmente grosso ou fino nessa concepção que nós temos. Também não há longe e perto. São ilusões do jeito que as ondas se comportam e fazem parecer que está longe ou está perto. Inclusive a gente se ilude com isso. Às vezes a gente pensa que está longe e está perto, pensa que está perto e está longe. Também não há realmente alto e baixo, som mais alto e som mais baixo. O que existe aí é maior pressão, aquela profundidade da onda é maior e a gente interpreta como se fosse mais alto ou mais baixo. A cada vez que acontece uma transdução, que como nós vimos é a modificação de um tipo de energia para outra, quer dizer, a coisa muda vamos imaginar a seguinte situação: você escuta uma gravação da voz da pessoa que você ama. Puxa vida, não pode haver ilusão maior. Primeiro, foram cordas vocais perturbando o ar. Não foi nada assim que veio realmente da pessoa. E é tão dela quanto seria ela batendo em cima da mesa ou fazendo barulho qualquer. Segundo, isso foi captado por um microfone que transformou em eletricidade. Depois essa eletricidade foi transformada em magnetismo para ser gravada numa fita magnética, né? Falando nos gravadores antigos aí. Depois um leitor leu essa coisa magnética e transformou em eletricidade de novo. Aí essa eletricidade foi para uma bobina que está em um alto-falante de papelão que vibrou imitando a mesma vibração das pregas vocais da pessoa. É uma série de imitações e cada vez que acontece essa transdução, ocorre deformação. E você continua ali convicto ou iludido, deixo para você decidir isso, se é convicção ou ilusão, de que está ouvindo a voz de uma pessoa. Nós temos uma coisa chamada efeito Doppler, que também nos ilude,
que o movimento causa deformação. Quando você escuta uma música e um carro de propaganda que está se aproximando, ela vem numa tonalidade. Quando ele passa por você, muda para outra, né? É o efeito Doppler. Existem outras deformações sonoras que vocês não devem esquecer, que é como a gente está em ambientes grandes, pequenos, em dias mais quentes, mais frios. E, finalmente, mas não menos importante, a Gestalt, aquela questão que a gente viu lá sobre a visão, ela se aplica também à audição. Quando você escuta uma coisa sem detalhes suficientes para definir o que é, o seu cérebro vai na sua memória e busca a coisa mais parecida e te convence, te deixa convicto de que o que você ouviu foi aquilo. É assim que a gente tem, o que você disse? Desculpa, eu entendi isso aqui, não, eu falei foi aquilo. Então, existe um conteúdo forte de ilusão também na audição. Não vamos nos esquecer disso.